Olá, sou a tutora mediadora Roberta, do Polo Palmas, e estarei com vocês da Unidade Curricular Gestão de Produção e Logística para o Agronegócio. Neste vídeo, iremos apresentar os 2 primeiros temas da apostila, apresentar e relembrar. Espero que vocês gostem e que vocês continuem se esforçando desde o primeiro semestre, que foi quando eu estive com vocês a primeira vez. Falta pouco para vocês concluírem o curso e contem comigo para as dificuldades, para as dúvidas e para as alegrias também. Estaremos também reunidos nas videoconferências, no Tira Dúvidas. Então, não estaremos presencialmente juntos, mas mentalmente e tecnologicamente estaremos juntos, sim. Um abraço para todos e vamos iniciar então a nosso primeiro encontro. Olá! Hoje vamos relembrar os 2 primeiros temas da Unidade Curricular Gestão da Produção e Logística para o Agronegócio. O primeiro tema a ser trabalhado será Administração da Produção e Operações. Só para lembrar que a administração de todos os recursos como matéria-prima, máquinas e equipamentos que visem produzir determinado tipo de produto ou serviço vem a ser a administração da produção e operações. Então, quando se trata de um produto, dizemos que é administração de produção. Quando se trata de um serviço, gestão de operações. Para melhor exemplificar, imagine que uma empresa ou uma pessoa adquiriu uma propriedade rural para produzir soja. Essa empresa precisará administrar a quantidade de sementes necessárias, a gestão dos trabalhadores, a gestão das semeadeiras e colhedeiras, a gestão do processo de plantação e de colheita, e tudo que se refere à produção do grão em si. O que essa empresa está fazendo, então, é o que chamamos de administração da produção. Administrar o produto. No caso aqui, a soja, poderia ser o milho. Em uma nova situação, imagine que uma das colhedeiras apresentou algum problema e será preciso chamar um técnico. O serviço que gerencia a assistência técnica dessas colheitadeiras, com atendimento telefônico, reposição de peças, entre outros, ele também precisa ser gerenciado e aí nós chamamos de administração de operações. Na gestão de produção, é imprescindível que o produtor ou gestor rural, bem como o técnico em agronegócio, compreendam como se organizam os processos produtivos da cultura que produzem. Um conjunto de processos produtivos cria um sistema de produção, uma estrutura mais complexa. Uma forma de entender um sistema de produção é por meio de uma representação gráfica denominada modelo de transformação. Um sistema é composto de determinada entrada, um processamento e uma saída que pode retroalimentar uma nova entrada. Vamos analisar os itens listados a seguir que fazem parte do sistema de produção de uma pequena indústria de conservas em compotas, para melhor entender quais são os recursos, o que faz parte do processamento e qual o produto que vai sair. Olha só, os recursos, como exemplo, são os trabalhadores rurais,
as hortaliças e frutas, água, açúcar, vinagre, temperos e equipamentos e utensílios de cozinha para que possamos fazer o processamento deste produto, o produto, a matéria-prima, ok? O processamento, ele é ações como seleção das hortaliças e frutas, a lavagem dessas hortaliças e frutas, já que estamos tratando de conservas e compotas, adição de salmoura, o despolpamento de algumas frutas são necessárias, outras, para poder fazer a conserva ou a geleia e compotas, precisamos de um processamento chamado de pasteurização. O invase também é uma ação do processamento. Quais itens, por exemplo, vai ser a saída nessa pequena indústria de conservas e compotas? Ora, a conserva de pequi. Então, a gente precisa de trabalhadores rurais, né, para catar o pequi. O pequi, ele é uma hortaliça, estamos olhando aqui dentro dos recursos. Para poder fazer essa conserva de pequi, a gente vai precisar de água, açúcar, vinagre, temperos, né? E os equipamentos para despolpar, o equipamento para processar este pequi. Panelas, talheres, né? São os recursos. Aí, essa conserva de pequi, vão ter que fazer a seleção dessa conserva de pequi, o despolpamento desse pequi, a lavagem deste pequi. Então, isso é um processamento para transformar o item de saída que é a conserva de pequi. Assim, também o item compotas de goiaba será a saída. Então, esse é um sistema. A gente tem que ter o trabalhador rural, ter o processamento e o produto, né? Então, é o produto processado, neste caso aqui, que vai ter como saída. No tema 2, vamos trabalhar sobre o planejamento e controle da produção. Lembre-se que esse vídeo é para relembrar aquilo que já trabalhamos nessa disciplina. O planejamento e controle são atividades essenciais, seja na indústria, na agroindústria ou na fazenda. Toda e qualquer operação precisa ser planejada e controlada para ter sucesso e permitir que as organizações obtenham os resultados desejados. Ora, planejar é entender como a consideração conjunta da situação presente e da visão de futuro influencia as decisões tomadas no presente para que se atinjam determinados objetivos futuros. Então, planejar é projetar o futuro, diferentemente do passado, por causas sobre o nosso controle. Então, o planejamento ele pode ser dividido em curto, médio e longo prazo. E agora, vamos ver o que é um planejamento de curto prazo. O planejamento de curto prazo é aquele cujas decisões têm efeito direto no processo produtivo e consistem em ações que serão executadas no curto prazo. Exemplo: programar a produção da próxima semana, quinzena ou mês. Pense, por exemplo, num frigorífico que define
que em determinada semana fará abate de suínos e que na semana seguinte somente o de bovinos. Então, o que está sendo feito é o plano de ação e o planejamento de um curto prazo. Já o planejamento de médio prazo abrange decisões mais intermediárias, com períodos maiores que o planejamento de curto prazo. Geralmente, são ações que envolvem de um semestre até um ano. Neste caso, um exemplo pode ser o de determinar os meses em que a produção irá parar para a manutenção dos equipamentos, processos que serão modificados ou melhorados. Um planejamento de longo prazo envolve ações que afetam as empresas num período acima de um ano, sendo geralmente dividido por etapas, como 3, 5 ou 10 anos. A decisão de uma agroindústria de ampliar a sua capacidade de produção ou de uma fazenda que deseja inserir uma nova cultura produtiva são exemplos de planejamento de longo prazo. Todas as atividades de produção dependem do fluxo de suprimento e demanda para operarem. A finalidade de um produto qualquer é atender uma demanda do consumidor. Pode ser implícita ou explícita. A necessidade implícita ocorre quando o cliente não sabe que tem essa necessidade. E a demanda explícita é a demanda clara por determinado tipo de produto, por exemplo, alimento. Se produzirmos acima da demanda, formaremos estoques. Se produzirmos abaixo da demanda, não atenderemos os clientes e perderemos faturamento. Então, a demanda ela pode ser vista a partir de alguns aspectos. A demanda dependente, que é aquela gerada a partir do histórico de produção que temos. A demanda de caminhões necessária para a safra de grãos pode ser calculada mediante a provisão de colheita esperada. A demanda independente é aquela que não depende de nenhum fator histórico, e sim apenas da previsão do planejador da produção. Exemplo, uma agroindústria que crie um novo tipo de suco sem igual no mercado. Não tem como prever quanto desse suco conseguiria vender no varejo. Neste caso, a demanda é independente e o sucesso da estratégia depende da experiência do planejador que fará a previsão de consumo e fabricação. Já a demanda conhecida é aquela gerada a partir dos pedidos dos clientes. No ramo industrial, é muito comum empresas que produzem seus produtos sob encomenda. Já na agricultura e pecuária, isso não é tão comum, pois são produzidos de ciclo longo. Então, como planejar a capacidade de produção? Para planejarmos a capacidade, devemos, em primeiro lugar, determinar a demanda e a capacidade produtiva. A demanda precisa ser calculada em valores que são mensuráveis para a produção. Não adianta saber quantos milhões de reais venderei de soja, e sim quantas toneladas poderão ser vendidas. Um gestor de produção precisa tomar decisões com base na demanda estimada e na sua capacidade produtiva. Para um gestor de produção, existem 3 tipos de capacidade: a capacidade efetiva, a capacidade de projeto e a capacidade da real produção. Na prática, hipoteticamente, vamos supor que uma unidade esmagadora de soja foi projetada para esmagar 15 mil quilos de soja por hora
e operar 24 horas por dia e 7 dias por semana. Ela atua com apenas 2 turnos de produção, o que perfaz um total de 16 horas por dia. Além disso, é necessário fazer uma parada técnica de 1 hora a cada semana de trabalho, que acontece durante o horário normal de produção, para que seja feita a manutenção dos equipamentos. No último mês, em função de estar sendo processada uma soja com maior índice de impurezas do que o padrão, houve uma perda do rendimento das máquinas, que passaram a esmagar 13.900 quilos por hora por unidade. Neste período, é necessária uma parada de 1 hora por dia para manutenção, que também acontece durante as 16 horas destinadas às operações diárias da unidade. Ao considerar um mês com 30 dias e as informações apresentadas, vamos calcular qual a capacidade de projeto semanal. Ora, a capacidade de projeto é aquela estabelecida no momento do planejamento da planta de produção. Ela deriva da quantidade de máquinas e equipamentos, bem como da mão de obra desejada para produzir determinada quantidade máxima que esses bens e essas pessoas podem produzir. Então, a capacidade de projeto é igual a capacidade por hora vezes o número de horas vezes o número de dias trabalhados. A capacidade por hora, 15.000 quilos de soja esmagada, vezes 24 horas, vezes 7 dias. Então, a capacidade de projeto é de 2.520.000 quilos por semana. Então, essa capacidade de projeto, ela ignora alguns problemas que possam acontecer. É a ideal e não a real. E a capacidade real de produção da unidade esmagadora de soja na última semana do último mês de atividade. Então, no dia a dia das operações, outros problemas podem ocorrer, como falta de empregado, quebra de máquinas, problema de qualidade de matéria-prima e insumos. Então, quando essas perdas são descontadas da capacidade efetiva, tem-se a capacidade real de produção. A capacidade real é igual à capacidade de produção por hora, vezes a horas de processamento, vezes o número de dias, menos as paradas para manutenção. No último mês, lembrem-se que o rendimento baixou porque a soja a ser esmagada tinha muitas impurezas. Então, a capacidade não era mais de 15.000 quilos, e sim de 13.900 quilos por hora, vezes 16 horas, que são os 2 turnos, de 8, né? Vezes 7 dias. Menos a produção de 1 hora parada para manutenção, vezes o número de dias de produção. Então, 13.900 vezes 16 horas vezes 7 dias, menos 1 hora vezes 13.900 vezes 7 dias. 1.556.800.000 menos 97.300. Então, a capacidade real da última semana do seu último mês de atividade é de 1.459.000
e 500 quilos de soja esmagada por semana. O link deste vídeo está disponível no AVA, em mural de avisos e na biblioteca. Façam as atividades da apostila do tema 1 e 2. Nos vemos no próximo encontro.